E lá vamos nós mais uma vez, né, galera? Mais uma vez, hoje tem vídeo pré-rodada e também pós-rodada. Esse aqui é o pós-rodada da rodada 26, que acabou ontem, e tem o pré-rodada também, porque amanhã já começa a rodada 27 do Brasileirão. Meu amigo, tá afunilando. Tá chegando o momento, o melhor momento do campeonato, as últimas 10 rodadas. Momento em que o filho chora e a mãe não vê. Reta final, emoção, pura emoção. Falta aí 2 meses para acabar o Campeonato Brasileiro e o campeonato está pegando fogo. Pois é. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e bora passar limpo agora. Resumão geral da rodada 26 do campeonato. Luta por Libertadores, luta pelo título, Libertadores direta, pré-Libertadores, rebaixamento e Sul-Americana, podemos dizer assim também, porque Sul-Americana é meio que misturado com rebaixamento, né? Se você não cair, você praticamente já ganha vaga na Sul-Americana, claro, se abrirem vagas, né? Enfim, bora começar com a luta pelo título, aonde o Palmeiras meteu aqui 3-0 na equipe do Vasco, coisa que já era esperada. Talvez eu não esperava um placar tão elástico, porque o Vasco vinha jogando bola, mas sei lá, 2-1, 1-0 por ali, 3-1 até com o Vasco fazendo um golzinho. Mas o Vasco fora de casa vem se mostrando um time bem fraco, né? Em São Januário é um time e fora de São Januário é outro. O Vasco vence São Januário, mas quando joga fora toma uma lapada dessas de 3-0 do Palmeiras. É complicado. Antes o Atlético Mineiro tinha vencido o quê? Tinha empatado na terça-feira contra o Juventude em 0-0. Uma partida patética do Atlético Mineiro, que eu fiz pós-jogo aqui. Pouco ameaçou o Juventude, pouco foi aquele time realmente efetivo e acabou empatando em 0-0 com o Juventude. A luta pelo título eu acabei de falar, o Palmeiras meteu 3-0 no Vasco. E o outro jogo deu empate, o Flamengo empatou com o Cruzeiro ontem em 0-0. Que decepção, hein? Eu não vi o jogo, mas quando você pensa em Flamengo e Cruzeiro, você pensa em um jogo assim de gols, né? Duas equipes atacando. Você pensa em um jogo, sei lá, 1-1, 2-2 ou um 2-1 para alguém ali. 0-0 é meio que decepcionante, né? Mas enfim, o Palmeiras acabou que deu tudo certo para o time verde na rodada, para o Palmeiras, porque o Palmeiras venceu o Vasco 3-0 e o outro jogo do empate. E agora o Palmeiras está com 24 jogos, 52 pontos. Se o Palmeiras vencer o jogo a menos, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é só vencer o jogo a menos que o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, deu tudo certo para o Palmeiras na rodada. Eu ainda acho que o Flamengo vai ser campeão, porque eu acho que o Flamengo é o melhor time, joga o melhor futebol, mas tem jogo, tá aberto. O Palmeiras está aí na luta pelo título. É aquilo, né? Só tem 3 times na luta pelo título, né? Eu não lembro de outro campeonato que a luta pelo título estava tão desenhada agora na 26ª rodada. Geralmente ela começa a se desenhar lá para a 30ª. Eu sempre falo que nunca se tem uma briga pelo título antes da 30ª rodada. É briga por liderança. Agora já temos uma briga pelo título bem desenhada. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão brigando pelo título. Isso aí já faz umas 10 rodadas, né? Convenhamos. Então agora o Palmeiras pode ser líder, ou seja, Palmeiras foi o melhor time da rodada na luta pelo título. Porque venceu e viu seus adversários diretos empatarem. O Cruzeiro tá na pior situação. Por quê? Porque o Cruzeiro já fez 26 partidas. Ou seja, o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos e o Cruzeiro já fez 26 partidas. Se o Palmeiras vencer 2 partidas a menos, já abre aqui 7 pontos do Cruzeiro. Se o Flamengo vencer a partida a menos também, é contra o Sport, deve vencer. O Flamengo já vai a 58 e o Cruzeiro fica bem atrás aqui na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, regra passada na luta pelo título, luta pela Libertadores direta. Porque a gente tem que dividir, né? Se a gente for contar Libertadores direta, o melhor time da rodada, em disparado, foi o Botafogo. Venceu um adversário direto e o Mirassol tropeçou contra o Bragantino jogando em casa. Um jogo que eu olhava e falava assim, pô, eu acho que o Mirassol é favorito e deve vencer. O Bragantino é o 9º colocado do campeonato, mas vem numa fase horrível. Até melhorou um pouquinho agora. Jogando em casa, acho que o Bragantino agora bota um pouquinho mais de medo, ameaça um pouco mais. Mas não é nada lá essas coisas. Pegar o Bragantino em casa é sinônimo de você ser favorito a vencer. Eu achava que o Mirassol ia vencer, acabou tropeçando. E ó, o jogo foi empate, mas o Mirassol saiu perdendo. Tava 1-0 pro Bragantino. O Mirassol empatou e aí ficamos no empate. O Botafogo pulou da 5ª para a 4ª colocação, ultrapassou o Mirassol. O Mirassol tem um jogo a menos, o Bahia tem um jogo a menos. Ou seja, importante o Botafogo aí ficar nesse G4. E é um G4 que é aquilo que a gente já espera no campeonato, né? Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. É aquele clichê, todo ano é Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Por quê? Porque são os 4 times que mais investem, que têm os melhores elencos, os melhores times.
melhores investimentos. Não tem como escorrer. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Botafogo só tem 43 pontos porque o Botafogo perdeu muito ponto no início do campeonato com o grandíssimo Renato Paiva. Uma piada de treinador. Foi por isso que o Botafogo perdeu pontuação e tá com 43. Porque se o Botafogo tivesse um treinador decente desde o início, ele tava aqui com uns 50 pontos no mínimo. E tava aqui também na luta pelo título. O Botafogo só tá fora da luta pelo título porque perdeu Renato Paiva. Porque perdeu Renato Paiva o quê? Porque tinha Renato Paiva. Eu acho, galera, que o Botafogo ainda é o favorito a pegar essa quarta vaga, tá? Por mais que esteja numa oscilação aí, teve até protesto, né, contra o John Textor, o David Ancelotti meio que perdeu um pouco a mão nos últimos jogos aí, mas o Botafogo, pelo investimento, pelo histórico, né, pra mim é o favorito a pegar essa quarta vaga. Aí você tem o Mirassol, que pode brigar, mas não sei se tem elenco pra ficar em quarto lugar, tem elenco pra ficar no G6, quer dizer, elenco não, joga bola pra ficar no G6. O quarto lugar eu acho que já é mais encaminhado aí pro Botafogo. Mas o Bahia pode pegar, o Mirassol pode pegar. Eu espero que o Bahia pegue, inclusive, né? Ou se o Bahia não pegar, que abra-se mais vagas aqui, abra-se um G6, né? Mas a tendência é que o Botafogo fique em quarto lugar, na minha opinião. Contando elenco, histórico e investimento. Enfim, né? Mas também se continuar jogando uma bola que vem nos últimos jogos aí, que não é tão agradável, aí não vai ficar com a quarta colocação. E o pior time na luta pela Libertadores direta, eu acho, é porque o Mirassol empatou em casa contra um time que era para ter ganho. Mas o Mirassol ainda assim está na frente do Bahia. Para mim, o pior time, eu acho que é meio que um empate, tá, galera? Eu acho que os dois foram muito mal, o Mirassol não era para ter empatado, mas o Bahia perdeu um confronto direto. Agora, se a gente for contabilizar o adversário, o Bahia perdeu do Botafogo, no Engenhão. O Mirassol empatou com o Bragantino, mas o Mirassol tá na frente. Enfim, eu ainda acho que foi o Bahia, por ter perdido no confronto direto, tá? Eu ainda acho que foi o Bahia, aí o Mirassol vem em segundo lugar, e aí em terceiro o Botafogo. Então o Botafogo foi o time que mais se deu bem na rodada, e o Bahia foi o que menos se deu bem, porque agora, apesar que a gente tem um jogo a menos com o Botafogo, né? 40 pontos, pode ir a 43, mas aí não ultrapassaria pelo saldo de gols. Ainda estamos a 3 pontos, né? Não acho que tá tudo perdido na luta pelo G4 não, mas o Bahia tem que jogar bola. O Bahia tem que jogar bola dentro e fora de casa, não só dentro de casa, né? Se for jogar bola só dentro de casa, fica complicado. Bora passar agora para pré-Libertadores, que aí já é diferente, porque eu acho que tá claro quem foi o melhor time, né? São Paulo foi o único que venceu. Bahia perdeu pro Botafogo no Engenhão, e o São Paulo venceu o Fortaleza no Castelão. Torci muito pro Fortaleza, mas não adiantou de nada, né? Porque o time do Fortaleza é muito ruim. E o Fluminense foi o pior time disparado, não foi o Bahia, porque o Bahia perdeu do Botafogo no Engenhão. O Fluminense empatou com o Sport, o lanterna do campeonato. O primeiro time que já está oficialmente, virtualmente rebaixado no Brasileirão, que eu já consigo cravar que está rebaixado. O Fluminense foi lá, empatou em 2-2 e poderia ter se aproximado, e o Bahia deu sorte, tá? Porque a gente poderia ter visto o Fluminense ficar a 3 pontos do Bahia e poderia ter visto o São Paulo aqui, o São Paulo na verdade, de fato encostou na gente, né? Poderia ser o Fluminense e o São Paulo. E lembrando, tá? O Fluminense tem um jogo a menos em relação ao Bahia. Meu amigo, é complicado, tá? É complicado. Aí o Bragantino aqui, a briga pela Libertadores na fase pré vai até o Fluminense, né? Eu acho que do Bragantino para baixo eu não consigo ainda dizer que algum desses times aqui tá brigando pela Libertadores de fato. Aqui é mais briga pela Sul-Americana / briga para não cair. Aqui do Bragantino para baixo, né? Do Bragantino até o Santos é a luta pela Sul-Americana, e esses 4 aqui estão desenhados para não cair. Porém, o Santos também está forte na luta para não cair pelos últimos 2 jogos. O Santos vacilou muito nas últimas 2 partidas. O Santos empatou com o Bragantino, vencendo o jogo e tomando gol no final. E o Santos empatou com o Grêmio na Vila Belmiro. O Grêmio que não é nada lá essas coisas, não joga aquele futebol todo. Eu achava que o Santos era favorito até, porque tem Vojvoda, porque jogava em casa. O Santos tem Mano Menezes, venceu o Vitória, mas não mostrou aquele futebol de alto nível. E o jogo foi empate. E o Santos vacilou. Era para ter ganho o jogo, era para ter vencido a partida, tá? E aí a gente vai passar aqui agora, já abrindo esse gancho, né? Na luta para não cair. Porque o Vitória venceu na rodada, o Fortaleza perdeu, o Juventude empatou, o Sport aqui já tá fora da luta, né? Já tá fora da briga. Porém, a imensa maioria tropeçou. Se tu parar para analisar, do 11º para baixo, o único time que venceu foi o Vitória. E ó, o Inter empatou com o Corinthians no confronto direto. O Santos empatou com o Grêmio. O Atlético Mineiro empatou com o Juventude, tropeçou em casa, não era para ter tropeçado, vacilou também. Poderia estar agora a 6 pontos da zona, agora está a 4.
O Atlético Mineiro está a 4 pontos da zona. Tudo bem que todos esses times aqui têm jogos a menos. Se você parar para analisar, o time que está mais próximo do Vitória em relação aos jogos é o Corinthians e o Vasco, que estão ali com o mesmo número de jogos jogados, né? Mas assim, eu não sei quando é que vai ser esses jogos a menos, então eu tô fazendo a projeção da pontuação do momento. Do momento, eu não sei se o Santos vai ganhar o jogo a menos. Eu não sei se o Inter vai ganhar, se o Atlético Mineiro vai ganhar. Deve ganhar, né? É Fortaleza Sport, né? Deve ganhar. Mas a gente não sabe, né? Os outros times aqui a gente não sabe. O Internacional, por exemplo, pega o Bahia na Fonte Nova. Duelo complicado, duelo difícil. Então não tem como a gente saber. No momento é o seguinte, o Vitória está a 3 pontos de sair da zona. E o Santos vacilou, o Inter vacilou, todo mundo aqui vacilou. O Vasco tomou um pau 3-0 e o Ceará perdeu do próprio Vitória. Então, o grande vencedor da rodada foi o Vitória na luta para não cair. Isso aí não tem dúvida, ninguém contesta. O Vitória venceu o adversário direto, voltou para a briga, voltou a respirar por aparelhos na briga para não cair, voltou para a disputa, tava quase que morto. Agora o Vitória ressurge das cinzas, tá a 3 pontos, quer dizer que o Vitória vai escapar, vai lutar para não cair até a última rodada, vai brigar? Não, mas já meio que dá uma esperança, dá uma sobrevida aí para a torcida do Vitória lutar para não cair, porque foi o melhor time da rodada. O Inter empatou com o Corinthians, confronto direto, como eu já falei, o Santos empatou com o Grêmio, todo mundo aqui ou empatou ou perdeu. Aqui o Sport empatou, o Fortaleza perdeu mais uma, e o Vitória é o único aqui que está na luta. O que eu acho que é a tendência que vai acontecer nas próximas rodadas? Não cravo nada ainda, mas a tendência é que o Fortaleza e o Sport confirmem sua queda e fica aqui o Juventude e o Vitória na luta ainda. Mais tarde, lá para a 35ª rodada, o Juventude deve confirmar sua queda e o Vitória, talvez o Vitória seja o único time que ainda lute até a última rodada para não cair, que ainda brigue para não cair. Contra o Ceará ou contra o Santos, que está vacilando muito, não sei. Mas talvez a gente tenha emoção do campeonato ainda, né? Eu, sinceramente, cara, eu só não falo que eu espero que tenha emoção porque é o Vitória. Eu quero que o Vitória seja rebaixado o mais rápido possível. Mas se eu tivesse o poder de escolher, eu tirava o Juventude e colocava o Santos da vida no lugar aí. Ah, eu tenho alguma coisa contra o Santos? Não, tenho nada contra o Santos. Mas é porque o entretenimento do Brasileirão é ver times grandes serem rebaixados. Porque isso não tem em campeonato nenhum. Isso é próprio da nossa marca. Isso é próprio daqui do Brasil. Em qual outro campeonato você vai ver, sei lá, um Liverpool ser rebaixado? Um United ser rebaixado? Apesar que tá ameaçado aí na Premier League. Mas não vai, galera, não vai. Nem se iluda aí porque não vai. Vai ficar ali no 14º no máximo ali. Então, o Brasileirão é o único campeonato onde você vê times grandes do Brasil, Santos, Fluminense, brigando para não cair, até caindo em algumas ocasiões. Então, por isso que eu sempre torço aqui para algum time grande cair. Essa temporada é uma exceção porque 3 rivais meus aqui, digamos assim, do Nordeste, um rival meu daqui do estado e um rival meu da região, que é o Sport, estão na luta para não cair. Então, como é que eu vou torcer pro time grande cair? Fica meio complicado, né? Mas, enfim, o Vitória foi o maior vencedor da rodada na luta para não cair. E é isso, tá? Acho que eu já passei a régua total aqui da rodada. Já tem vídeo agora pré-rodada, né? Porque acabou uma, já começa a outra, tá ali no modo avançado, né? No modo, como é que se fala? No modo turbo do Brasileirão. Agora é rodada após rodada, semana após semana, meio de semana, final de semana. Vou fazer um vídeo, eu tô pensando em fazer um vídeo na data FIFA, né? Que vai ser uns 10 dias aí de folga, mas vai ter pós-jogo da Seleção Brasileira aqui. Vai ter análise, vai ter pós-jogo. Posso até trazer um vídeo da convocação, porque eu acabei não... Foi tanta demanda, foi rodada do Brasileirão, foi também o calendário do Brasil, que agora mudou, que é importante falar, que eu acabei nem trazendo, mas posso trazer aí para vocês a convocação da seleção, que vai pegar a Coreia do Sul e o Japão na data FIFA, né? Então, na data FIFA eu pretendo trazer a cobertura dos jogos da seleção e também fazer aí uma simulação do Campeonato Brasileiro das últimas rodadas aí, pra gente ver, pra gente analisar mais a fundo aqui quem que tem mais chance e quem que tem menos chance de cair. Enfim, né, galera? Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até a próxima, tá? Fui, até o próximo vídeo.